Sabemos que o protestantismo é importante para muitos, mesmo com muitos defeitos. A igreja evangélica hoje já é bem forte no mundo. Aqui no Brasil, todo mundo pode ir livremente para sua igreja sem nenhum problema ou perseguição. Glória a Deus! Mas vamos ver aqui nesse vídeo como tudo começou, com a história de Martinho Lutero, responsável pelo início do movimento da Reforma Protestante. E se você gosta desse tipo de vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. E bora para o vídeo. Introdução. Martinho Lutero, de 1483 a 1546, foi um sacerdote católico alemão, o principal personagem da Reforma Protestante realizada na Europa no século XVI, que contestava o poderio da Igreja Católica, o comércio de cargos eclesiásticos, a venda de dispensas, de indulgências e de relíquias sagradas. Infância e juventude. Martinho Lutero, cujo nome em alemão era Martin Luther ou Luder, era filho de Hans Luther e Margarete Lindemann. Mudou-se para Mansfeld, onde seu pai dirigia várias minas de cobre. Tendo sido criado no campo, Hans Luther desejava que seu filho viesse a se tornar um funcionário público, melhorando, assim, as condições da família. Com esse objetivo, enviou o já velho Martinho para escolas em Mansfeld, Magdeburgo e Eisenach. Aos 17 anos, em 1501, Lutero ingressou na Universidade de Erfurt, onde tocava alaúde e onde recebeu o apelido de o filósofo. Com 18 anos já se tornará um brilhante aluno de advocacia. Um dia, em 1505, ao voltar da casa de seus pais, uma grande tempestade o alcançou no meio do caminho e Lutero foi quase atingido por um raio. Com medo, faz uma promessa de que ele se tornaria monge se sobrevivesse à tempestade. Com isso, decidiu entrar no mosteiro agostiniano de Erfurt. Formação acadêmica. Em 1507 ordenou-se e prosseguiu sua formação na Universidade de Wittenberg. Em 1508, começou a lecionar teologia na Universidade de Wittenberg. Lutero recebeu seu bacharelado em estudos bíblicos em 19 de março de 1508. Naquela época, vários pensadores católicos discutiam sobre a necessidade de reformar a Igreja e o clero, e Lutero não era indiferente a estes debates. Em 1511, Martinho Lutero visitou Roma e ficou chocado com a frivolidade da Cúria Romana. Lá viu o crescimento considerável de abusos, tais como a livre venda de indulgências por profissionais perdoadores, quaestores em latim. A pregação destes, em alguns casos era falsa, atribuindo às indulgências características muito além da doutrina oficial. Alguns afirmaram que assim que uma moeda tilinta no cofre, uma alma sai do purgatório. Para quem não sabe, para a Igreja Católica, o purgatório é um estado no qual as almas dos defuntos passam por um processo de purificação a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. É a ocasião final que Deus dá às pessoas de se habilitarem para a comunhão plena com Ele. Assim, o purgatório é a última conversão, na morte. Em 1512 obteve o doutorado em teologia. Neste mesmo ano foi eleito cônego do convento de Wittenberg. Os anos seguintes foram dedicados às atividades pastorais e ao ensino de teologia, enquanto amadurecia sua doutrina sobre a justificação pela fé. Em 1515, foi nomeado vigário de sua ordem, tendo sob sua autoridade 11 mosteiros. Durante esse período, estudou grego e hebraico, para aprofundar-se no significado e origem das palavras utilizadas nas Escrituras. Um detalhe antes de continuarmos. No início do século XVI, não existia um Estado nacional alemão, a região estava dividida em vários estados, governados por príncipes cuja subordinação ao imperador do Sacro Império Romano Germânico, ligado ao Papa, era meramente nominal. Os assuntos gerais eram tratados pela Dieta Imperial, espécie de conselho formado pelos príncipes. Os príncipes alemães não podiam dispensar a Igreja, mas se tornava cada vez mais difícil viver sob sua tutela. Todas as taxas arrecadadas pela Igreja fluíam para Roma. Nos estados alemães, apesar da falta de unidade política, vários soberanos já não toleravam qualquer interferência externa em sua jurisdição. A luta. Além de suas atividades como professor, Martinho Lutero ainda colaborava como pregador e confessor na Igreja de Santa Maria, na cidade.
Também pregava habitualmente na igreja do Castelo de Wittenberg, chamada de Todos os Santos, porque ali havia uma coleção de relíquias, estabelecidas por Frederico III da Saxonia. Foi durante esse período que o jovem sacerdote se deu conta dos problemas que o oferecimento de indulgências aos fiéis, como se esses fossem fregueses, poderia acarretar. Lutero viu este tráfico de indulgências como um abuso que poderia confundir as pessoas e levá-las a confiar apenas nas indulgências, deixando de lado a confissão e o arrependimento verdadeiros. Proferiu, então, 3 sermões contra as indulgências em 1516 e 1517. Segundo a tradição, em 31 de outubro de 1517 foram afixadas as 95 teses na porta da igreja do Castelo de Wittenberg, com um convite aberto a uma disputa escolástica sobre elas. Essas teses condenavam o que Lutero acreditava ser a avareza e o paganismo na igreja como um abuso e pediam um debate teológico sobre o que as indulgências significavam. Para todos os efeitos, contudo, nelas Lutero não questionava diretamente a autoridade do Papa para conceder as tais indulgências. As 95 teses foram logo traduzidas para o alemão e amplamente copiadas e impressas. Ao cabo de 2 semanas se haviam espalhado por toda a Alemanha e, em 2 meses, por toda a Europa. Este foi o primeiro episódio da história em que a imprensa teve papel fundamental, pois facilitou a distribuição simples e ampla do documento. Em pouco tempo se tornou claro que as teses de Lutero exprimiam os sentimentos de boa parte da população e dos príncipes que mantinham relações tensas com Roma e com o imperador. O sucesso alcançado encorajou Lutero a enviar ao Papa um documento no qual sustentava que as indulgências não haviam sido instituídas por Cristo. O Papa então, depois de fazer pouco caso de Lutero, dizendo que ele seria um alemão bêbado que escrevera as teses, e afirmando que quando estiver sóbrio mudará de opinião, mas este, sob a proteção do príncipe Frederico da Saxonia, recusou o pedido de retratação e deu início a uma campanha aberta dentro da própria igreja. O Papa Leão X ordenou, em 1518, ao professor de teologia dominicano Silvestre Mazzolini que investigasse o assunto. Este denunciou que Lutero se opunha de maneira implícita à autoridade do Sumo Pontífice, quando discordava de uma de suas bulas. Declarou que Lutero era um herege e escreveu uma refutação acadêmica às suas teses. Nela, mantinha a autoridade papal sobre a Igreja e condenava as teorias de Lutero como um desvio e uma apostasia. Lutero replicou de igual forma, academicamente, dando assim início à controvérsia. Em junho de 1518, foi aberto o processo contra Lutero, com base na publicação das suas 95 teses. Alegava-se, com o exame do processo, que ele incorria em heresia. Nas aulas que ministrava na Universidade de Wittenberg, espiões registravam seus comentários negativos sobre a excomunhão. Depois disso, em agosto de 1518, o processo foi alterado para heresia notória. Lutero foi convidado a ir a Roma, onde teria que desmentir sua doutrina. Lutero recusou-se a fazê-lo, alegando razões de saúde, e pretendeu uma audiência em território alemão. O seu pedido baseava-se no argumento, gravamina, da nação alemã. Seu pedido foi aceito, e ele foi convidado para uma audiência com o cardeal Caetano de Viu, Tomás Caetano, durante a reunião das cortes, Reichssta, imperiais de Augsburg. Entre 12 e 14 de outubro de 1518, Lutero falou a Caetano. Este pediu-lhe que revogasse sua doutrina. Lutero recusou-se a fazê-lo. Do lado romano, o caso pareceu terminado. Por causa da morte do imperador Maximiliano e, em janeiro de 1519, houve uma pausa de 2 anos no andamento do processo. O imperador tinha decidido que o seu sucessor seria Carlos, futuro Carlos V. Em 1520, Lutero redigiu 3 célebres tratados que estabeleciam a base do luteranismo e o início da reforma, a nobreza cristã da nação alemã, da servidão babilônica da Igreja e da liberdade de um cristão. Neles, Lutero desenvolveu a doutrina que afirma que a salvação do homem é feita apenas pela justificação da fé. Jejuns, peregrinações e sacramentos, ou a intercessão de padres e santo, não têm qualquer efeito para a redenção do homem. Lutero procurou estabelecer uma igreja independente, embora conservasse muitos dos elementos da doutrina católica. Alterou o cerimonial da missa e substituiu o latim pelo alemão nos serviços religiosos.
Rejeitou todas as hierarquias eclesiásticas, desde os padres até o Papa. O homem comum poderia comunicar-se diretamente com Deus. Lutero renegou a interpretação oficial da Bíblia, ou seja, cada indivíduo poderia interpretar livremente as Sagradas Escrituras. Os sacerdotes obtiveram permissão para contrair o matrimônio. Dos sacramentos, conservou o batismo, o matrimônio e a Eucaristia. Neste mesmo ano, Leão X promulgou uma bula em que dava 60 dias para uma completa retratação. Lutero queimou publicamente a bula papal e, no ano seguinte, foi excomungado pela Igreja. Nos dias seguintes, seguiram-se muitas conferências privadas para determinar qual o destino de Lutero. Antes que a decisão fosse tomada, Lutero abandonou Worms. Durante seu regresso a Wittenberg, desapareceu. O imperador redigiu o Edito de Worms a 25 de maio de 1521, declarando Martinho Lutero fugitivo e herege, e proscrevendo suas obras. Para proteger Lutero do imperador e do papa, Frederico, o sábio, ordenou que o abrigassem no castelo de Wartburg após a Dieta de Worms. O falso sequestro foi executado por um grupo de homens mascarados a cavalo, que o levaram para o castelo de Wartburg, em Eisenach, onde ele permaneceu por cerca de 1 ano. Deixou crescer barba e cabelos e tomou as vestes de um cavaleiro, assumindo o pseudônimo de Junker Jorg, Cavaleiro Jorge. Durante esse período de retiro forçado, Lutero traduziu o Novo Testamento do original grego para o alemão em apenas 11 semanas. Essa tradução foi publicada em setembro de 1522. A tradução de Lutero antecipa, em parte, o modelo de tradução de equivalência dinâmica, utilizado na nova tradução na linguagem de hoje. Lutero se expressou assim: não se deve perguntar as letras na língua latina como se deve falar em alemão, e sim, é preciso perguntar à mãe em casa, às crianças na rua, ao popular na feira, ouvindo como falam, e traduzir do mesmo jeito. Então vão entender e notarão que se está falando alemão com eles. Por ter seguido este princípio, a tradução da Bíblia feita por Lutero caiu no gosto popular, de modo que ficava mais fácil o entendimento do povo comum, pouco estudo, a respeito da palavra de Deus, ficando mais difícil de ser enganados ou manipulados, dando em conta que agora podiam por si mesmos interpretarem a Bíblia Sagrada, sem qualquer mediação. Em Wartburg, ele produziu outros escritos, preparou a primeira parte de seu guia para Parocusivon der Beit, sobre a confissão, em que nega a obrigatoriedade da confissão, e admite como saudável a confissão privada voluntária. Também escreveu contra o arcebispo Albrecht, a quem obrigou, com isso, a desistir de retomar a venda das indulgências. Em seus ataques a Jacobus Latumus, avançou em sua visão sobre a relação entre a graça e a lei, assim como sobre a natureza revelada pelo Cristo, distinguindo o objetivo da graça de Deus para o pecador que, por acreditar, é justificado por Deus devido à justiça de Cristo, pois a graça salvadora reside dentro do homem pecador. Ainda mostrou que o princípio da justificação é insuficiente, ante a persistência do pecado depois do batismo, pela inerência do pecado em cada boa obra. No final do ano de 1521, os anabatistas de Zwickau se entregam à anarquia. Contrário a tais concepções radicais e temendo seus resultados, Lutero regressou em segredo a Wittenberg, em 6 de março de 1522. Durante 8 dias, a partir de 9 de março, domingo de Invocavit, e concluindo no domingo seguinte, Lutero pregou outros tantos sermões que tornaram-se conhecidos como os Sermões de Invocavit. Nessas pregações, Lutero aconselhou uma reforma cuidadosa, que leve em consideração a consciência daqueles que ainda não estivessem persuadidos a acolher a reforma. A consagração do pão foi restaurada por um tempo e o cálice sagrado foi ministrado somente àqueles do laicado que o desejaram. O cânon das missas, devido ao seu caráter imolatório, foi suprimido. Devido ao sacramento da confissão ter sido abolido, verificou-se a necessidade que muitas pessoas ainda tinham de confessar-se em busca do perdão. Esta nova forma de serviço foi dada a Lutero em Formula Missae Communionis, Fórmula da Missa e Comunhão, de 1523. Em abril de 1523, Lutero ajudou 12 freiras a escaparem do cativeiro no convento de Nimpchen. Em 1524 surgiu o primeiro inário de Wittenberg, com 4 hinos.
Como aquela parte da Saxonia era governada pelo Duque Jorge, que proibira seus escritos, Lutero declarou que a autoridade civil não podia promulgar leis para a alma. Fez isso em sua obra, Über die weltliche Gewalt, wie weit man ihr Gehorsam schuldig sei, autoridade temporal, em que medida deve ser obedecida. Entre essas freiras que Lutero ajudou, encontrava-se Catarina von Bora, filha de nobre família, com quem veio a se casar, em 13 de junho de 1525. Desta união nasceram 6 filhos, Johannes, Elizabeth, Madalena, Martim, Paul e Margareta. O casamento de Lutero com a ex-freira cisterciense incentivou o casamento de outros padres e freiras que haviam adotado a reforma. Foi um rompimento definitivo com a Igreja Romana. Foi um período de muita guerra religiosa entre os principados católicos e protestantes. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixe o seu like. E comente a próxima história que você quer que eu traga aqui. Colhendo frutos. Em 27 de fevereiro de 1531 foi criada a Liga de Smalkalda ou de Samalkalden, Schmalkaldischer Bund, em alemão. Era uma aliança defensiva de príncipes protestantes do Sacro Império, que se comprometeram a defender-se mutuamente caso seus territórios fossem atacados por Carlos V. E em 25 de setembro de 1555 na cidade de Augsburgo, conhecido como Paz de Augsburgo, acontecia tratado assinado entre Carlos V, imperador do Império Romano Germânico, e as forças da Liga de Smalkalda. O resultado da Paz de Augsburgo foi o estabelecimento da tolerância oficial aos protestantes luteranos dentro do Império. De acordo com a política de cuius regio, eius religio, tal príncipe, sua religião, a religião, católica ou luterana, do príncipe, eleitor, da região seria aquela a qual os súditos desse príncipe deveriam se converter. Para isso, foi concedido um período de transição no qual os súbditos podiam escolher qual governante e qual religião queriam seguir. A principal causa que levou ao acordo foi o desgaste da guerra religiosa dentro do Sacro Império, além da aceitação pelos católicos que o protestantismo nunca poderia ser eliminado. Sua morte. Alguns acreditam que Martinho Lutero tenha sido assassinado por conta de perseguições. Em 1521, com o Edito Worms, o teólogo foi considerado fora da lei. Logo, qualquer um poderia matá-lo sem sofrer consequências. Apesar disso, o certo é que, embora não se tenha certeza da causa, Lutero faleceu em casa, acompanhado por médicos, no dia 18 de fevereiro de 1546, aos 63 anos de idade. Deixou também algumas frases muito usadas por muitos nos dias de hoje. A mentira é como uma bola de neve, quanto mais rola, tanto mais aumenta. Quem não for belo aos 20 anos, forte aos 30, esperto aos 40 e rico aos 50, não pode esperar ser tudo isso depois. A medicina cria pessoas doentes, a matemática, pessoas tristes, e a teologia, pecadores. O coração do homem é como um moinho que trabalha sem parar. Se não há nada para moer, corre o risco de se triturar a si mesmo. Nada se esquece mais lentamente que uma ofensa e nada mais rápido que um favor. Os que amam profundamente, jamais envelhecem, podem morrer de velhice, mas morrem jovens. Uma masmorra com Cristo é um trono, e um trono sem Cristo é um inferno. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. E mande esse vídeo para aquele seu amigo curioso que gosta de uma boa história. Ah, não se esqueça de assistir o meu vídeo sobre a história de Alberto Santos Dumont, o pai da aviação. Valeu! E até o próximo vídeo.